Misteriosa babá pura surpreende pai milionário com revelações sobre seu amor inocente. Santiago sempre teve tudo o que queria. Milionário, dono de um império de propriedades à beira-mar, sua vida parecia perfeita. Até que uma noite, tudo desmoronou. A morte repentina de sua esposa deixou um vazio insuportável em sua mansão luxuosa, cheia de ecos tristes e fotografias emolduradas de dias felizes. Ele se viu com uma recém-nascida nos braços e um coração partido. Como criar uma filha sem a mulher que amava? A resposta veio num impulso desesperado: contratar uma babá. Clara apareceu à porta em um dia nublado, com um olhar enigmático e um sorriso que, de alguma forma, prometia esperança. Sua idade? Difícil de dizer. Jovem, mas com uma aura de alguém que já carregava o peso do mundo. Ela tinha um passado misterioso, algo que Santiago sentiu que não estava pronto para descobrir. Mas a necessidade era urgente. A casa precisava de vida e Clara parecia ser a chave para isso. Os primeiros dias foram um balé entre fraldas e telefonemas cruciais. Santiago se debatendo entre administrar os negócios e encontrar tempo para a pequena Sofia. Mas Clara, com seus gestos suaves e palavras doces, conseguia acalmar a menina, como um bálsamo em meio ao luto. Enquanto isso, ela começava a notar algo estranho nas paredes e nos corredores da mansão. Imagens da vida de Santiago e sua esposa. Risos congelados em papel, mas havia algo mais. Quando Clara encontrou uma caixa antiga escondida atrás de um livro no escritório de Santiago, sua curiosidade foi além da razão. Dentro havia cartas, cada uma mais intensa que a anterior. Missivas de um amor adolescente tão puro e apaixonado, endereçadas a uma mulher que não era sua esposa. O nome e a caligrafia evocavam uma sensação de... As notas falavam de promessas e sonhos, de um mundo onde a classe alta se entrelaçava como um fio de destino. A atmosfera na mansão começou a mudar. Cada pequena descoberta reacendia agitações. À noite, Santiago a procurava em busca de respostas, tentando encontrar uma conexão com sua esposa perdida. Mas Clara, com os olhos brilhando, a confrontou. Você realmente conheceu sua esposa? O choque do questionamento ecoou em toda a casa. Santiago sentiu um nó na garganta. Ele se afundou em lembranças que não pareciam coincidir com a imagem perfeita que havia criado de sua vida. O dilema crescia. Deveria ele proteger sua filha e os fantasmas do passado? Ou buscar a verdade que poderia desmantelar tudo o que construiu até ali? Clara, agora mais que uma babá, era uma detetive de segredos, examinando o sossego da mansão. Os ecos do luto se misturavam à pressa dos negócios e a tensão entre eles era palpável. Cada conversa se tornava uma dança de aproximação e medo. Um jogo onde nem mesmo o mais rico dos homens poderia escapar da crueza do desconhecido. Enquanto Santiago perdia o controle de seu mundo, Clara o observava, notando disfarces nas expressões dele, sentimentos que eram impossíveis de esconder. Como uma corrente submersa, a verdade apenas aguardava uma oportunidade para emergir. Os segredos estavam prestes a vir à tona, e os ecos compactados de uma vida de luto começavam a ganhar vida de maneiras inesperadas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa que sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Santiago sentiu o coração acelerar. As palavras de Clara vibravam no ar, como uma sinfonia de dúvidas e incertezas. Você realmente conheceu sua esposa? A pergunta reverberou na mansão, um eco que parecia chamar por respostas que ele não tinha. Ele queria dizer que conhecia cada detalhe dela, que cada risada compartilhada e cada sonho realizado o tornava um homem completo. Mas algo dentro dele, um impulso profundo, estava começando a discordar. Enquanto Santiago lutava com suas memórias, Clara se virou para a janela, seu olhar atravessando a tempestade que se formava lá fora. O céu escurecia e trovões ressoavam, como se o universo também estivesse se preparando para uma revelação. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. Naquele instante, uma campainha soou, estrondosa e inquietante, uma invasão repentina na atmosfera tensa da mansão. Santiago franziu o senho. Quem poderia ser? Ele se aproximou da porta. O som da chuva batendo nos vitrais se intensificou, e ao abrir, uma mulher de semblante decidido entrou, com um olhar penetrante e uma pasta de documentos na mão. Eu sou Juliana, ela disse, e a voz estava carregada de uma autoridade intimidante. Precisamos falar, Santiago. É urgente. Santiago olhou para Clara, que agora tinha a expressão de alguém que já tinha visto um fantasma. O que está acontecendo? Ele questionou. Sua voz carregada de apreensão. Juliana avançou, ignorando a pergunta, e despejou a pasta sobre a mesa. Você precisa saber a verdade sobre a sua esposa. Ela não era quem você pensava. As palavras caíram pesadas como uma bomba, e a tensão no ar ficou quase palpável. Clara, ainda em estado de choque, examinava os documentos. O que estavam dizendo? Qualquer esperança que ela tinha de que Santiago estivesse imune aos segredos começou a desmoronar. Os olhos de Santiago se arregalaram. O que é isso? Sua voz saiu como um sussurro. Estes são registros, provas, o nome dela, a verdadeira identidade. Tudo isso foi escondido de você. Juliana apontou para vários papéis e as revelações começaram a se desenrolar. Tinham passado. Extensivo, relações perigosas e dinheiro envolvido. E tem mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Santiago sentiu um nó na garganta e um aperto no peito. Não podia ser verdade. A mulher que ele amou, que ele perdeu, uma estranha? A imagem dela na sua mente começou a se distorcer. Isso é um erro, ele insistiu, a negação ecoando em sua voz. Isso tudo é um plano. Eu conheço a verdade. Mas Clara encontrou coragem para falar. E se for verdade? E se você nunca conheceu verdadeiramente? A pergunta cortou como uma faca e Santiago vacilou. A agitação tomou conta dele. O que estava em jogo agora? A chuva lá fora se transformou em uma tempestade brutal. E foi como se a casa soubesse o que estava acontecendo. De repente, um estrondo ensurdecedor atravessou a mansão, seguido por um clarão de luz. Santiago olhou pela janela e viu uma árvore caída, atingida por um raio, bloqueando a entrada principal. O vento uivava e o medo se instalava. A tempestade não era só externa, estava dentro dele. Enquanto lutava para processar as informações e a estranheza da situação, uma sombra se projetou atrás dele. Santiago virou-se lentamente, seu coração disparando.
Havia alguém na porta, uma silhueta familiar. E notou o rastro de lágrimas no rosto de Clara. No fundo, tudo isso era apenas o começo. A tempestade que vinha era muito mais do que uma fúria da natureza. Era a revelação de um mundo cheio de verdades ocultas e segredos devastadores. E Santiago não tinha ideia do que estava prestes a perder. Enquanto Santiago levantava a cabeça para encarar a silhueta familiar que surgia na porta, um arrepio percorreu sua espinha. Clara, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, ressoava uma dor que ele não conseguia entender. A tempestade do lado de fora rugia, mas o verdadeiro furacão estava dentro da mansão. O silêncio era pesado, quase opressivo. A mulher à porta, que se apresentou como Juliana, continuava a desenrolar os segredos, seu olhar fixo em Santiago, como se pudesse des. Ela não era quem você pensava, repetiu a voz carregada de um peso que fez o coração de Santiago afundar. Ele queria acreditá-la, mas a negação e o amor por sua esposa seguravam-no firmemente. Clara deu um passo à frente. Quem era ela, Santiago? A mulher que você ama era uma mentirosa? O choque nas palavras dela balançou o coração dele. Ele nunca pensou que Clara poderia questionar seu amor. Santiago sentiu a pressão aumentar, o nó na garganta apertar mais. Os relâmpagos iluminavam as paredes da mansão, enquanto Santiago fixava o olhar na pasta que Juliana deixara na mesa, documentos que poderiam destruí-lo. Ele hesitou, mas algo nas palavras dela o impulsionou a se aproximar. Com as mãos tremendo, Santiago abriu a pasta. Seus olhos percorriam as páginas e o que encontrou fez seu mundo desabar. Uma imagem de sua esposa, mas não como ele a conhecia. Havia um nome, um sobrenome diferente e detalhes de um passado que parecia como um pesadelo. Poderia ser verdade? A gota d'água foi quando avistou um registro de nascimento. O nome de uma filha, mas não da pequena Sofia. Antes que pudesse processar, Clara tomou a palavra, mas em um tom mais suave agora. E se ela não fosse sua? E se Sofia não fosse sua filha? Santiago sentiu a respiração falhar. As palavras dela eram como facadas, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Ele olhou para Clara, procurando respostas, mas encontrou apenas um rosto de desespero. Não, isso é impossível. Eu teria sentido. Eu a conheço, mas as mentiras começaram a ecoar em sua mente, como um coro de fantasmas. As lembranças dele foram subitamente lançadas em confusão, como se tudo ao seu redor estivesse mudando de forma. Foi então que um trovão forte reverberou pela mansão. A janela ao lado se estilhaçou e Santiago percebeu que algo estava prestes a acontecer. O ar estava carregado de tensão. Juliana, que até então parecia ser uma portadora da verdade, olhou para a porta. Ela está aqui. Santiago, confuso e apavorado, virou-se para a entrada. Uma figura conhecida surgiu do lado de fora, iluminada por um relâmpago. Era sua esposa, ou pelo menos, a mulher que ele achava que conhecia. Mas tinha algo diferente nela. Seu olhar era vazio e sua expressão era de culpa profunda. Santiago! Ela começou, a voz quebrada. O mundo de Santiago desmoronou em um instante. O que você está fazendo aqui? Ele gritou, a dor e a raiva misturadas. E quando ela começou a falar, todos os segredos despencariam a seus pés.
Desculpe por não ter lhe contado a verdade. Tudo se desenrolou fora do meu controle. Santiago estava entre a dúvida e a revelação. Rosa, a mulher que amava, tinha mentido sobre tudo. Os fantasmas de sua vida juntos estavam se agitando como almas inquietas. Clara, observando a cena, notou que as mãos de Santiago tremiam. A verdade pode ser muito mais sombria do que pensamos, ela murmurou, como se estivesse prevendo o que estava por vir. Eu nunca quis que você soubesse, Rosa insistiu, olhando nos olhos de Santiago com uma mistura de amor e desespero. Mas a verdade bradava bem mais alta que qualquer sentimento. O que mais ela esconderia? Por que tinha que voltar agora? Os olhos de Santiago se encheram de lágrimas. Sua vida estava se desmanchando diante ele, e a tempestade lá fora era o reflexo do caos em seu coração. Aquela revelação estava prestes a mudar tudo. Sofia, quem é o pai dela? A pergunta escapuliu de seus lábios, ressoando como um espectro que não poderia ser ignorado. A tempestade rugia, enquanto Santiago aguardava uma resposta, e a casa, antes um abrigo, se tornava uma prisão de verdades inconfessas. As reviravoltas estavam só começando, e ele sentiu que a realidade se desprendia como um fio prestes a se romper. O que mais viria à tona? Santiago sentiu seu coração acelerar novamente. As palavras de Rosa ecoavam na sua mente, uma tempestade interna que não parava de crescer. Quem é o pai dela? A pergunta parecia um raio prestes a atingir. Ele a encarava, buscando no rosto dela algo que fizesse sentido, algo que o conectasse à mulher que havia amado. Rosa respirou fundo, como se cada palavra fosse um fardo imenso. Santiago, eu fiz escolhas, coisas que você não pode entender. Sua voz falhava e os olhos dela estavam cheios de lágrimas. A tempestade lá fora rugia com força, como se o mundo estivesse em sintonia com a confusão que reinava na mansão. Enquanto isso, Clara observava, suas emoções confusas, preocupada com o que poderia acontecer. Escolhas? O que você quer dizer com isso? A angústia nas palavras de Santiago era palpável. Ele se sentia perdido, como se estivesse em um labirinto sem saída. Rosa, a verdade! Eu mereço a verdade. As palavras dela saíram como um sussurro tremido. Eu não sabia se iria conseguir contar. Sofia não é só sua filha. Ela é uma parte de algo muito maior. Santiago ficou paralisado. Cada batida de seu coração soava como um tambor dentro de seus ouvidos. O que isso significava? Antes que ele pudesse processar, Juliana interveio. Precisamos continuar. Há mais coisas que você não sabe, Santiago. Ela pegou um documento e o colocou na mesa. Santiago olhou para ele, seu coração acelerando mais uma vez. Este é o registro de adoção. Sofia não é filha biológica de nenhuma de vocês duas. As palavras caíram como gotas de veneno. Uma confusão se instalou. Ele olhou para Rosa, depois para Clara. O quê? Como assim? Foi um desvio acentuado de tudo que conhecia. O que ele pensava ser uma vida normal estava desmoronando em sua frente. Se ela não é minha filha, quem ela é? Ela é filha de alguém que você conhece. Santiago, alguém muito próximo a você. Juliana continuou, e a revelação rumava no ar frio da sala. Ela é a filha de um sócio seu, de um homem que você nunca soube que tinha uma relação ocultada com sua esposa. Uma tensão palpável envolveu o ambiente. Clara ficou pálida, o choque estampado em seu rosto. O que você está dizendo, Juliana? Isso é impossível!
Estou dizendo que a vida de todos vocês é uma grande mentira. Rosa estava envolvida em um esquema que ninguém poderia imaginar. Uma traição que passou anos sem ser descoberta. Santiago se sentiu desfalecer. Tinha sido uma marionete em uma peça que ele não reconhecia. Seu rosto contorceu em dor. Como você pode? Como conseguiu esconder isso de mim? Sua voz era quase um grito, uma mistura de traição e desespero. A tempestade lá fora aumentava. Os ventos uivavam como se pudessem sentir a pressão dentro da casa. Rosa olhou para Santiago, seu olhar agora sombriamente sério. Eu fiz isso para proteger você, Sofia. Eu não queria que você passasse por isso. Eu queria uma vida simples. Mas a verdade sempre aparece. Você não tem ideia do que precisa dizer, gaguejou Santiago, o nó em sua garganta o sufocando. Eu estou no meio de um pesadelo. Então, a porta se abriu com um estrondo. Um vento gelado invadiu a sala. Todos se viraram. No meio da tempestade, uma nova figura apareceu. Um homem com uma expressão sombrio e familiar. Era Miguel, seu sócio, que havia desaparecido há meses. Santiago, ele gritou, mas a voz dele estava fraca, quase suplicante. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Santiago sentiu o chão sob seus pés desabar. A verdade não era apenas sobre Sofia ou Rosa. Era um jogo mais profundo, uma trama de segredos entrelaçados que mudariam tudo. O ar estava pesado de incertezas, e a cena à sua frente se tornava um labirinto de revelações que o levariam a uma resposta que ele temia. E no meio disso tudo, ele percebeu que o amor e a traição estavam mais entrelaçados do que jamais imaginou. O que mais poderia estar escondido? Santiago respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Ali estava Miguel, seu sócio, com um olhar de desespero que não deixava dúvidas de que algo muito grave estava prestes a ser revelado. Santiago, você não sabe o que está acontecendo? A verdade não é apenas sobre a sua esposa. É muito mais complexo. Há um mistério muito mais profundo. E se eu disser que esta criança é, na verdade, filha de alguém que você sempre confiou? Alguém que tem laços diretos com a sua empresa. A sala ficou tão silenciosa que o som da chuva parecia um rugido distante. Santiago ficou paralisado. O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. Os documentos que Juliana trouxe, eles têm nomes, ligações. Tudo pode levar a um escândalo monumental. A verdade vai além do que você pode imaginar. Santiago sentiu o chão se abrir sob seus pés. Então, quem é o pai dela? Sua própria voz agora parecia distante, como se estivesse ouvindo de outro lugar, sob um mar de emoções. Miguel hesitou. Tudo começou com uma aposta antiga. Um jogo que saiu do controle. Rosa se aproximou, sua voz tremendo. Você não pode acreditar nele, Santiago. Isso é ridículo. Eu sou a mãe de Sofia. Eu nunca menti para você. Mas você escondeu. O que mais você não me contou? A indignação de Santiago crescia, seus punhos cerrados. A tensão se acumulava e o clima estava prenhe de acusações. Miguel, então, deu um passo à frente. A única coisa que eu sei é que essa criança não é apenas a filha da Rosa, mas também a filha de um rival seu, um homem que faria qualquer coisa por poder e controle. Ele está bem mais perto do que você imagina. A confusão se transformou em raiva. Santiago não pôde mais conter sua frustração. Um grito involuntário escapuliu de seus lábios. As paredes pareciam se fechar ao redor dele. Cada respiração era um esforço. Quem é? Me diga agora!
Até que, para seu espanto, uma figura conhecida apareceu entre as sombras da casa. Era um homem que Santiago nunca esperaria ver novamente. Eduardo, seu amigo de longa data. Desculpe pela abordagem abrupta, mas eu precisava que você soubesse a verdade, antes que entrássemos em um buraco sem fim. Santiago estava incrédulo. Eduardo, ele sempre pareceu leal. Você tem algo a ver com isso? A incredulidade em sua voz era palpável. Eduardo deu um passo à frente, e sua expressão misturava compaixão e temor. A Sofia, ela é minha filha, Santiago. Uma lâmina fria atravessou o peito de Santiago. O quê? Isso não pode ser verdade! As palavras saíram como um grito de desespero. Desculpe, amigo, isso foi um erro. Mas você precisa entender que não foi por amor. Foi por proteção. E eu fiz o que tinha que fazer quando a vida dela estava em xeque. O peso das revelações caíam como pedras. Santiago sentia que todo o chão estava desaparecendo. Então tudo isso foi uma farsa? Como você pôde? O lamento estava em sua voz. As lágrimas foram inevitáveis. A tempestade lá fora agora refletia seu furor interno. O que mais ele não sabia? E em meio ao turbilhão de sentimentos, uma única pergunta ressoava em sua mente. Como ele poderia confiar novamente em alguém? Algo dentro dele estava prestes a quebrar. O que viria a seguir? Ele sabia que a verdade ainda guardava mais segredos, e eles poderiam destruir não apenas sua vida, mas também aqueles que ele amava. Santiago respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Eduardo esmagar seu coração. A tempestade lá fora zoava, como se o céu estivesse mergulhado em seu desespero. Disse ele, a voz embargada: "Você está dizendo que Sofia é sua?" O choque era palpável, e enquanto sua mente tentava processar a enormidade da revelação, um novo trovão ecoou, cortando a tensão na sala. Rosa hesitou, buscando palavras. "Santiago, isso não pode ser verdade. Você precisa acreditar em mim." Sua voz era trêmula, mas sua expressão não transmitia nada além de medo. Santiago olhou novamente para Miguel, que parecia cada vez mais nervoso, como se estivesse em um campo minado. A confusão começou a se transformar em raiva. "Eu sempre confiei em você, Eduardo!" disse Santiago, um nó na garganta. "Como você pôde? Por que não me contou?" O sentimento de traição era como um veneno, corroendo cada pedaço de sua confiança. Miguel tentou intervir. "Santiago, ouça! O que você precisa entender é que a vida de todos nós está entrelaçada de uma maneira muito mais complicada. O que Rosa fez foi uma tentativa de te proteger, de proteger todos nós." O caos na sala parecia girar, cada um lutando com sua própria verdade. Mas antes que ele pudesse processar mais alguma coisa, um estrondo mais potente explodiu do lado de fora. A janela se estilhaçou, vidro voando. No meio do barulho, uma figura apareceu na entrada da casa, encharcada e encarcerada em um manto de neblina. Era Clara. Seus olhos brilhavam com uma mistura de terror e determinação. "Vocês não podem ignorar o que está realmente acontecendo!" gritou, a voz forte, mas tremendo com a emoção. Santiago estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, mas Clara se adiantou. "A verdade está escondida em muito mais do que apenas quem é o pai de Sofia." Todo mundo se voltou para ela, parando a conversa em um instante. Clara se adiantou, ofegante, enquanto prosseguia. "Temos que falar sobre a noite em que Rosa morreu e o que realmente aconteceu com ela." As palavras dela separaram-se em sussurros, e o terror gelou o ambiente. "Não tente desviar o foco." Rosa interveio, mas Clara não se deixou abalar. "Você não entende. Existem forças em jogo que você não vê. Santiago,
Essa não é apenas uma história de amor e traição. É muito mais. O que mais poderia haver? Santiago sentiu um frio na espinha, enquanto Clara revelava uma verdade que ele não estava preparado para ouvir. E então, como se tudo estivesse se movendo em câmera lenta, a verdade que Clara estava prestes a soltar foi interrompida por um grito agonizante. Santiago virou a cabeça rapidamente. Era Miguel, agora caindo no chão, uma expressão de horror estampada no rosto. Uma faca estava cravada em seu peito, e o sangue começou a escorregar para o chão, tingindo o piso de vermelho. O ar foi tomado por um grito coletivo de choque, e Santiago ficou paralisado. Rosa caiu no chão, as lágrimas transformando seu desespero em um turbilhão. Miguel! Ela gritou, mas o rosto dele estava pálido, os olhos quase perdendo a luz. Santiago, agora tomado pela adrenalina, sentiu suas emoções se acentuarem. O que aconteceu? Quem fez isso? Sua voz era um rosnado, o passado e o presente se misturando em uma só confusão. Clara estava mais perto de Santiago, os olhos fixos na cena. Não é seguro aqui. Precisamos sair. A verdade não é a única coisa que está sendo escondida. Ela puxou Santiago, a adrenalina pulsando entre eles como um fio de vida em meio ao caos. Conforme o mundo girava e o sangue de Miguel escorria, Santiago soube que nem a verdade sobre Sofia, nem o que quer que Rosa escondesse, eram suficientes para prepará-lo para o que estava se desdobrando diante dele. O que mais poderia explodir e quem estava por trás desse ataque? A tempestade que rugia lá fora era agora insignificante comparada ao furação de segredos e mentiras que estava prestes a ser liberado. Ele percebeu então que, após aquilo, nada seria como antes. Santiago respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Eduardo esmagar seu coração. A tempestade lá fora rugia, como se o céu quisesse participar do seu tormento. Minha filha, disse ele, a voz embargada. Você está dizendo que Sofia é sua? O choque reverberou na sala, enquanto todos trocavam olhares nervosos, a tensão aumentando. Rosa hesitou, buscando palavras que parecessem sinceras. Santiago, isso é uma loucura! Você precisa acreditar em mim! Sua voz tremia, mas a insegurança em seu olhar não ajudava. As veias de Santiago pulsavam, um sentimento de traição aquecia seu sangue. Ele olhou para Miguel, que parecia cada vez mais nervoso, como se estivesse assistindo a um jogo que não entendera. Olha, Santiago, começou Miguel, o que você precisa entender é que a vida de todos nós está interligada de maneiras complexas. O que Rosa fez foi uma tentativa de te proteger. A sala estava em silêncio, e o barulho da tempestade lá fora parecia distante, mas sob pressão. Um trovão mais forte estourou, fazendo todos darem um salto. Uma figura apareceu na entrada da casa, encharcada e rodeada por uma névoa sinistra. Era Clara, seus olhos brilhando com uma combinação de terror e determinação. Vocês não estão vendo o que realmente está acontecendo, gritou, sua voz poderosa, mas trêmula com a emoção. Santiago estava prestes a perguntar o que ela queria dizer, mas Clara não hesitou. Precisamos falar sobre a noite em que Rosa morreu e o que realmente aconteceu. As palavras ressoaram na sala como um eco congelante, e o terror apoderou-se de todos. Não venha com isso agora. Rosa interveio, mas Clara não se abalou. Ele caiu, mãos no peito enquanto um fio de sangue escorria pelo seu peito. Miguel começou a se contorcer e todos olharam para ele. Seu rosto foi uma máscara de dor. Ele caiu, mãos no peito,
enquanto um fio de sangue escorria entre seus dedos. E o grito coletivo de choque ecoou pela mansão. Santiago ficou paralisado. O que aconteceu? Rosa caiu ao chão, lágrimas escorrendo. Miguel, não. Mas o homem parecia sem vida, os olhos perdendo o brilho. Santiago estava em estado de choque, a raiva misturando-se com a confusão. Então, um grito irrompeu da escuridão. Pará, ninguém se mexa! Todos se viraram para a origem da voz, e a cena se transformou em um turbilhão. No meio da porta, um homem familiar apareceu, sua presença exalando poder. Era o pai de Santiago, Tomás. Eu nunca esperei por isso. Tomás olhou para todos, e seu olhar estava cheio de desespero. Santiago, a situação é muito mais complicada do que você imagina. Miguel não foi atacado por acaso. Ele hesitou, e a tensão na sala era quase palpável. Ele estava envolvido em algo muito maior. Como você pode saber disso? Santiago se virou para ele, a confusão dominando. O desespero nas palavras de Tomás fazia seu coração acelerar. Ele foi o último a descobrir que nossa família está em perigo. Miguel lutava pela vida, enquanto o pavor se espalhava. O que você quer dizer com isso, pai? A raiva se misturava com a angústia. A revelação estava à beira do desabamento. Tomás respirou fundo. Existem segredos da nossa família que não deveriam ter vindo à tona. E talvez Miguel tenha pago o preço por isso. As palavras de Tomás estavam despedaçadas e algo queimava dentro de Santiago. Segredos? Que segredos? A tempestade rugia como um lamento e a casa parecia tremer. Os laços que você tem com seus sócios vão muito além do que você pensou. Tomás continuou, sua voz quase apagada pelo caos. Alguém está manipulando tudo isso. Santiago olhou para Clara, e ela parecia tão perdida quanto ele. O que vem a seguir? Uma dúvida profunda pairava no ar. O que mais você não nos contou? E assim, com Miguel perdendo a consciência e segredos se entrelaçando, Santiago percebeu que estava no centro de um jogo mortal. O que mais poderia acontecer? Ele sabia que a verdade ainda estava por vir e ninguém estava salvo. Santiago respirou fundo, sentindo o peso das palavras de Eduardo esmagar seu coração. A tempestade lá fora rugia, como se o céu quisesse compartilhar o seu tormento. Minha filha, disse ele, sua voz embargada. Você está dizendo que Sofia é sua? O choque reverberou na sala, e todos trocaram olhares nervosos, a tensão aumentando. Rosa hesitou, buscando palavras que pareciam se desvanecer. Santiago, isso é uma loucura! Você precisa acreditar em mim! Seu olhar traía a insegurança, enquanto Santiago lutava contra a maré de emoções que inundava seu peito. Ele se virou para Miguel, que parecia cada vez mais inquieto, como se estivesse no meio de um abismo. Olhe, Santiago, começou Miguel, o medo em sua voz. O que você precisa entender é que tudo isso está entrelaçado de maneiras que você não consegue imaginar. O que Rosa fez foi uma tentativa de te proteger. Um trovão mais forte rendeu-se às sombras da sala, e o silêncio estava carregado. O quê? Protegê-lo de quê? Santiago sentia que a raiva o consumia. Então, de repente, uma luz tênue surgiu, iluminando a expressão desesperada de Eduardo. Santiago, tudo isso é muito mais complicado. A culpa não é só de Rosa e nem de Miguel. Como assim? Santiago começou a sentir que estava em um pesadelo, a realidade distorcendo. E como se o universo estivesse se alinhando, um grito inesperado ecoou. Parem com isso! A voz ressoou firme no ar. Todos se voltaram para Clara,
que estava à porta, com os olhos cheios de determinação. Não é sobre sabermos quem é o pai de Sofia. É sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Os olhos de todos se fixaram nela com expectativa. Todos vocês acham que estão aqui para resolver uma simples briga familiar, mas a coisa é muito mais sombria. Sim, Rosa e Eduardo têm um passado, mas isso é só a ponta do iceberg. Antes que alguém pudesse perguntar mais, um barulho estrondoso ecoou. A porta da frente se estilhaçou, empurrada com força, e uma figura encapuzada emergiu, arrastando-se pelo corredor. O coração de Santiago parou por um instante. Quem é você? A figura se revelou e Santiago ficou paralisado. Era um homem que ele nunca esperou ver novamente. Jorge, seu velho amigo que pensava estar morto. Santiago, ele sussurrou, seu rosto pálido e cheio de pânico. Eu finalmente encontrei você. Você precisa saber a verdade. O tempo parecia se arrastar enquanto o caos ao seu redor evaporava. A verdade! Que verdade, Jorge? Santiago estava em estado de choque. Jorge olhou para Miguel e depois para Rosa, seu olhar carregado de culpa. A noite do acidente não foi um acidente, Santiago. Foi um golpe. Alguém queria que você acreditasse que Rosa estava morta e Sofia era parte desse plano. Santiago sentiu suas pernas fraquejarem. Do que você está falando? Cada palavra de Jorge era uma batida contra a sua realidade. Você não pode, isso não faz sentido. Faz sentido sim! Miguel estava envolvido nisso e também Rosa. Jorge se adiantou, a adrenalina elevando a tensão. Eles estavam no esquema que foi além do que você sabe. Eles precisavam de você fora do caminho e a única saída que encontraram foi... Cale-se! Gritou Rosa, quebrando o silêncio. A raiva em seu olhar era evidente. Você não sabe do que está falando. E naquele momento, algo em Santiago estalou. Como assim não sabe? O que mais você está escondendo, Rosa? O eco da acusação parecia ressoar em cada canto da mansão. É melhor você se calar, Rosa. Eu vi você naquele dia. Você estava junto com eles. Jorge insistiu. A vida de Sofia estava em jogo, e eu te procurei porque você é o único que pode impedir isso de acontecer novamente. O ambiente estava impregnado de tensão, e cada respiração parecia um esforço colossal. As paredes pareciam inclinar-se, e o ar estava carregado de medo. Você está dizendo que Sofia é parte de um plano que envolve morte, traições? Santiago não podia acreditar. O que mais ele não sabia? E quando a tempestade finalmente atingiu seu ápice, Clara entrou novamente na conversa. Precisamos ir agora. Tem algo a mais prestes a acontecer e não podemos ficar aqui. A urgência nas palavras dela cortou a sala, levando a todos a pensar. Enquanto Santiago se debatia entre o choque e a determinação, percebeu que a trama apenas começava. O que havia sob a superfície era um labirinto de mentiras que ameaçava não apenas sua vida, mas a de todos que amava. A verdade é mais perigosa do que conhecemos, Clara murmurou, e Santiago sabia que nada seria como antes. Santiago sentiu a ansiedade crescer enquanto Clara falava. A tensão na sala estava no auge, e mais do que nunca, ele queria respostas. O olhar de Jorge estava tenso, cheio de uma história que precisava ser contada. Mas antes que pudesse fazer alguma pergunta, um barulho intenso veio do fundo da casa, como se algo tivesse desabado. O coração de Santiago disparou. Precisamos sair! Clara gritou. Mas as palavras mal saíram de seus lábios,
quando um flash ofuscante iluminou a sala. Uma luz intensa cortou a escuridão, enquanto a porta dos fundos se abria lentamente. Uma sombra se movia na entrada, revelando uma figura alta envolta em um manto escuro. Santiago ficou paralisado. Todos vocês estão prestes a descobrir a verdade. A voz era profunda e cortante, arrastando-se como uma onda de gelo. A figura se aproximou e, assim que surgiu da escuridão, Santiago sentiu suas entranhas se revirarem. Era um homem que não via há muito tempo. Leonardo, seu irmão mais velho, que todos acreditavam ter morrido em um acidente anos atrás. Leonardo, você está vivo! O choque nas palavras de Santiago era inegável, e o tom de incredulidade ecoou em toda a sala. Os soltos olhares eram de pura confusão. Sim, estou, Leonardo respondeu, a voz dispersa. Mas há muito mais do que isso. A noite em que Rosa morreu, eu também estava lá. E tenho um segredo sobre ela. A revelação esfaqueou Santiago. O que você está dizendo? O que você sabe? Sufocá-lo. O olhar de Leonardo se fixou em Rosa, que estava imóvel, os olhos tão arregalados quanto os de Santiago. Rosa não é quem você pensa. Ela estava envolvida em algo muito maior. Sofia, ela não é apenas sua filha, mas também... Leonardo hesitou, como se as palavras fossem veneno para sua língua. Mas também o quê? Santiago sentiu que o chão se abria sob seus pés. E o que você sabe sobre a noite da morte dela? Ela estava escondendo um segredo a respeito do passado de Sofia. Todos nós estamos envolvidos de alguma forma, e o acidente foi tudo armado. A última palavra caiu como uma bomba. Rosa, então, deu um passo à frente. Isso é uma mentira, Leonardo. Mas a negação só soava vazia. Você não sabe do que está falando. Eu sei mais do que você imagina, gritou Leonardo, o tom se elevando. As pessoas que estão por trás disso estão se movendo nas sombras. Elas querem o que é nosso. O que ele estava dizendo começava a fazer sentido de maneira horrenda. Miguel, ainda no chão, tentou sussurrar algo, mas estava claro que o tempo dele estava se esgotando. Leonardo, o que você quer dizer com nosso? A voz de Santiago tremia. Ele mal podia suportar mais segredos, mais verdades ocultas. Sim, o nosso futuro e o da nossa família. Tudo isso é um plano para nos destruir. Leonardo se virou para Clara. E você estava no meio disso. Deveria ter nos alertado. Seu verdadeiro papel é muito mais sombrio. Eu? Eu apenas estou tentando ajudar. Clara parecia desesperada, mas a máscara de inocência começou a rachar. Santiago se sentiu como se tivesse sido empurrado para um labirinto, onde cada saída o conduzia a um novo horror. A tensão na sala atingiu o ponto crítico, e como se o universo estivesse prestes a explodir, um grito cortou o ar. Parem! Miguel, em um último esforço, levantou uma mão. Sou eu quem precisa contar a verdade. Santiago mal teve tempo de se preparar para o que estava prestes a ouvir, e o tempo pareceu desacelerar. Miguel tossiu, sangue escorrendo de sua boca. Não sou apenas um sócio. Eu sou seu verdadeiro pai, Santiago. As palavras reverberaram como um trovão. Santiago ficou paralisado, a realidade do que ouvira despedaçando seu mundo em pedaços. A tempestade lá fora rugia, refletindo o tumulto que agora dominava a mansão. Santiago não sabia se chorava ou ria, a dor e a raiva se misturando. O que viria a seguir?
O que mais estava escondido sob essa rede de mentiras? A casa estava cheia de segredos, e ele sabia que a verdade ainda estava entrelaçada em mentiras ainda maiores. Santiago respirou fundo, tentando entender a avalanche de emoções que o cercava. Você é meu pai? A revelação de Miguel era como um estrondo de raio, cortando o ar pesado da sala. A dor era palpável e cada pessoa ali estava paralisada, como se o tempo tivesse decidido parar. Leonardo, ainda à porta, olhou para Miguel e depois para Santiago. Você precisa entender que a noite da morte de Rosa não foi um acidente. Nós estávamos todos envolvidos em algo muito maior. Um plano que foi orquestrado por aqueles que queriam nos ver destruídos. A tensão crescia e a tempestade lá fora se intensificava, como se concordasse com a gravidade do momento. A expressão de Rosa se transformou em desespero. Não, isso é uma mentira. Eu fiz o que fiz por amor. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Santiago sentiu um misto de raiva e pena. Foi amor ou egoísmo, Rosa? Quanto você realmente se importa com a nossa família? Clara estava perto, inquieta. Precisamos sair. Se eles estão vindo atrás de nós, não temos tempo para isso. O coração de Santiago disparou ao ouvir suas palavras. O que você quer dizer com eles? O que mais está acontecendo? Um brilho de fúria iluminou o olhar de Leonardo. A verdade é que existem pessoas poderosas que não hesitarão em destruir quem for necessário para proteger seus segredos. E você, Santiago, pode ser o próximo alvo. Miguel lutava para se levantar, a dor visível em seu rosto. Santiago, ouça, isso não é só sobre a sua família, é sobre o futuro, sobre o que podemos fazer juntos. Vamos unir forças. Mas a fragilidade de Miguel tornava suas palavras duvidosas. Santiago olhou para os rostos ao seu redor. Cada um deles lutando com a verdade que se desenrolava. Era hora de decidir. Se tudo isso é verdade, então temos que agir. Não podemos ser vítimas de um jogo que não conhecemos. Leonardo assentiu, a expressão determinada. Tire Sofia dessa casa. Leve-a para um lugar seguro onde eles não possam encontrá-la. Nós vamos enfrentar isso juntos. Mas então, outro trovão estrondou. As luzes da casa piscaram e a porta da frente se abriu com um estrondo. Um grupo de homens, todos vestidos de preto, entrou. Quem está aqui para nos enfrentar? Gritou um deles, a voz carregada de ameaças. Santiago se posicionou à frente de Rosa e Clara, coração acelerando. Ninguém vai machucar minha família! Desafiou ele, a bravura subindo pelo seu corpo. As sombras se aproximavam, mas ele sabia que não poderia desistir. Era hora de lutar pelo que amava. A sala se encheu de gritos, empurrões e o caos se instaurou. Santiago sentia a adrenalina bombear. Cada movimento parecia ser uma coreografia de perigo e desespero. Cada rosto, cada sorriso, a única coisa que importava agora eram aqueles que estavam ao seu lado. E no meio da luta, a projeção do futuro se iluminou. A possibilidade de um novo começo, mesmo em meio ao caos. Clara segurou a mão de Santiago, buscando entre os olhares em pânico. Ele viu uma fagulha de esperança. Justo quando tudo parecia perdido, o barulho desvanecia e um silêncio pesado tomava a casa. Santiago olhou para os homens, a ousadia pulsando nas veias. Vocês não vão nos parar. Não hoje. Mas no fundo, uma pergunta ecoava.
Quem realmente estava por trás de tudo isso? O que mais estava em jogo? E enquanto a batalha se desenrolava, a vida de Santiago nunca mais seria a mesma. O futuro agora era uma tela em branco, pintada com oportunidades e perigos. Ele sempre lutaria, mas a verdade, essa verdade escandalosa, ainda estava longe de ser revelada. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.